Agora com vocês, mais uma publicação do canal SCN, Silvério Costa Notícias, com Silvério Costa, o repórter que não omite os fatos. Olá, muito boa noite. Agora escutem essa, pessoal. Foram presos pelos policiais do 18º Batalhão de Contagem aqui, região metropolitana de Belo Horizonte, o casal acusado de terem assassinado a pequena Ana Lívia, de apenas 10 anos de idade, gente. Acreditem, pessoal, a criança foi assassinada pelo padrasto e pela sua própria mãe. Em meio aos depoimentos, o padrasto assassino desgraçado disse ao delegado que assassinou a criança a mando de uma entidade para que a mulher tivesse uma gravidez bem-sucedida, mas o delegado não foi nessa onda. Acredita o delegado que eles inventaram essa história apenas para disfarçar a perversidade desse crime. E se vocês acham que não dá para piorar, escutem essa. Durante as investigações, o delegado descobriu que o casal também assassinou a pequena Stephanie, de apenas 5 aninhos de idade. O casal confessou que assassinou a criança na cidade de Divinópolis, região oeste aqui do nosso estado mineiro. Logo após o assassinato, eles pegaram uma Uber, ou seja, um carro de aplicativo. Com certeza o motorista nem viu, porque o motorista acredita que a criança estava dormindo, por ser um trajeto pequeno, de Divinópolis até Belo Horizonte. Vieram até Belo Horizonte e dispensaram o corpo da pequena Stephanie embaixo de uma ponte. A polícia segue as buscas procurando o corpo da pequena Stephanie. Quem nos conta os detalhes dessa história macabra é o repórter da Record TV Minas, Vinícius Araújo. Vamos conferir. Um caso bárbaro, covarde e macabro. Ele se declarava possuído por entidades espirituais e ela submissa a esse sentido, e ele como um representante dessas entidades espirituais. A morte das duas crianças de 5 e 10 anos foi desvendada depois que o corpo da mais velha foi encontrado neste cômodo, em um barracão no aglomerado do bairro Perobas, em Contagem. Ivanildo havia alugado o imóvel para o padrasto da menina 8 dias antes. Muita gente começou a jogar pedra em mim, dizendo que eu trazia qualquer pessoa para aqui, mas ninguém tem sinal na testa de bonzinho, não, ué. Se a gente julgasse as pessoas pela aparência, era muito difícil. Aqueles dali nós não conseguíamos julgar, porque eles eram pessoas que você olhava, pessoas normais. Foi o dono do barracão que sentiu um cheiro forte vindo do quarto e encontrou o corpo. Vim sozinho, mas quando eu cheguei aqui, que eu entrei no quarto, que eu senti o cheiro muito forte e as músicas de guerra, deve ser gente que está morta aí dentro. Aí corri, chamei os meninos tinham acabado de chegar do serviço, aí eles desceram aqui. O outro falou, não vou entrar não. Aí o meu colega veio e falou, fica aí que eu vou olhar. Aí quando ele olhou debaixo da cama, a menina estava lá. O corpo levado para o IML foi identificado como sendo de Ana Lívia Almeida, de 10 anos. A polícia fez buscas no barracão e documentos encontrados na residência ajudaram a identificar a mãe dela, Débora Almeida da Silva, de 31 anos, e o padrasto da menina, Lucas Melo da Silva, de 25. O homem foi o primeiro a ser preso. Ele foi preso em Belo Horizonte. Especificamente o local eu não vou abrir agora, porque ainda existem situações a serem apuradas. Ele tentou reagir, mas não de forma agressiva, reação no sentido de fugir, não foi para cima dos policiais. Ele já sabia o que estava acontecendo, não foi preciso explicar para ele, ele sabia o que estava acontecendo e tentou fugir. Em seguida, a polícia prendeu Débora, a mulher que estava na Santa Casa de Belo Horizonte, e o companheiro dela assumiram a morte de Ana Lívia, deram detalhes do crime e contaram mais. Débora confessou que Lucas já havia matado a filha caçula dela. Stephanie tinha 5 anos e foi executada em março deste ano na casa onde a família morava, em Divinópolis, no centro-oeste de Minas. Eles deslocaram com essa criança, eles alegam que pediram Uber, vieram com essa criança de lá para cá. No Uber teriam informado para o motorista que essa criança estava dormindo. Divinópolis para cá é uma história um pouco estranha, mas a gente ainda vai confirmar algumas questões. Mas Divinópolis, Belo Horizonte não é tão longe.
realmente é possível que esse motorista de aplicativo tenha acreditado nessa informação. Eles descartaram esse corpo na região metropolitana. Depois, eles viajaram com Ana Lívia para o litoral da Bahia. Esta foto foi tirada durante o passeio. O que aconteceu foi uma fuga. Eles fugiram de Belo Horizonte para Porto Seguro alguns dias após a morte de uma criança de 5 anos. Então, apesar de considerados fanáticos religiosos, eles têm consciência dos males causados, porque eles fugiram. O casal até tentou acusar o ex-marido de Débora. E eles estavam querendo colocar ele no homicídio, responsabilizar ele como se ele tivesse pegado as crianças, que até esse momento a Stephanie, pra gente, estava viva, e a Ana, e tivesse devolvido a Ana ferida para eles e ela tivesse morrido na casa, no barracão lá. O casal não levantou suspeitas. Eles não pareciam. Você olha, eles não pareciam que era aquele monstro que é. Eu nunca pensei que eles iam se revelar dessa maneira. Ia virar caso de notícia, porque eles eram tão quietos, cumprimentavam todo mundo aqui dentro. O casal havia sido visto pela última vez aqui no barracão na sexta-feira. Na madrugada de sábado, Débora foi até o trabalho do proprietário do imóvel para pedir dinheiro emprestado. Ela disse que estava se sentindo mal e precisava do dinheiro para ir a um hospital. O corpo da menina tinha diversos sinais de violência. A criança foi torturada com socos, pauladas e golpes de faca. Lucas ainda queimou Ana Lívia com um cigarro aceso. Ela foi espancada, ela foi torturada, ela tem sinais de espancamento nos braços, nos membros inferiores, no tronco, na cabeça. Também assustadora é a justificativa encontrada pelo casal. Lucas e a mulher disseram que o homem agiu a mando de uma entidade espiritual e que a violência contra as duas meninas foi um sacrifício para que ele e Débora conseguissem ter um filho. A mulher havia sofrido um aborto no início do ano e, segundo os acusados, este teria sido o motivo do homicídio da criança mais nova. Essa criança, eles teriam perdido ela e as entidades espirituais culpavam a Stephanie por essa perda desse feto. Foi quando eles optaram por começar os espancamentos da Stephanie. Todos, ao que tudo indica, foram executados pelo Lucas, que se dizia possuído por essa entidade espiritual. Lucas alega que matou a enteada de 10 anos, também a mando da entidade espiritual. Segundo ele, o sacrifício de Ana Lívia seria necessário para assegurar que a atual gravidez de Débora fosse bem sucedida. Ele teria recebido essa entidade espiritual dele, porque a Débora está grávida de novo, agora de 6 meses. E essa entidade espiritual, como penitência por essa gravidez, e para que essa gravidez fosse bem sucedida, teria exigido a morte da Ana, uma criança de 10 anos. Na casa onde o crime foi cometido, não havia sinais de qualquer ritual ou algo do tipo. Para a polícia, a explicação do casal para a motivação dos homicídios esconde a perversão que cerca os assassinatos das duas irmãs. O que eles fizeram aqui com a Ana? E a criança de 10 anos? Novamente eles fugiram. Então essa história de entidade espiritual, ela é falha. Lucas e Débora já foram encaminhados para o sistema prisional. Permitam-me expressar a minha opinião. Você sabe por que crimes dessa magnitude continuam acontecendo? É por causa dessas leis fajutas que nós temos aqui no Brasil. Simplesmente por causa da... gente, eu tenho certeza que não demora nada, esses desgraçados estão nas ruas, estão sendo beneficiados pela justiça e estão saindo pela porta da frente, eu tenho certeza disso, que não demora nada, eles estão soltos. Então, ou seja, a sensação de impunidade faz com que esses desgraçados continuem cometendo crimes bárbaros como esse. Porque a polícia prende e o juiz manda soltar. Essa é que é a verdade. E ai do policial que der um tapa num desgraçado, num infeliz desse, e alguém estiver filmando para ver se os direitos humanos não vai em cima para meter o ferro no policial.
para ver se os direitos humanos não colocam o coitado do policial trabalhador a pé na rua. Porque quando um policial dá um tapa num vagabundo desse, aparece direitos humanos. Agora um vagabundo desse, ele faz o que faz. Um vagabundo desse, ele entra dentro da casa da gente. Ele mata, ele rouba, ele estupra. Ele barbariza as esposas e filhas da gente na nossa cara. E se a gente tiver a oportunidade de dar um tiro no desgraçado desse, depois que tudo isso acontecer, a gente vai preso. Por causa dessas leis desgraçadas, a gente vai preso. E se um policial dá um tapa no desgraçado desse, aí num instantinho aparecem os direitos humanos. Aparecem os direitos humanos impostos por esses esquerdopatas desgraçados, que esses direitos humanos deveriam de acabar. Que não serve para nada. Direitos humanos nesse país não serve para nada, só serve para meter o pé em policial que quer trabalhar e passar a mão na cabeça de vagabundo e colocar os vagabundos tudo na rua. Então, enquanto essas leis desgraçadas desse país não mudar, crimes dessa magnitude vão continuar acontecendo. Essa é a minha opinião. Meu nome é Silvério Costa. Boa noite.